O vídeo de hoje tá diferente, eu vou falar sobre algo que eu amo muito, que é sobre autoconhecimento e autoestima. Nesse canal a gente vai falar de tudo um pouco, esse é o meu universo. Hello, minha diva, eu sou a Vanessa. Sou consultora de imagem e estilo e sou uma pessoa insana por saber mais sobre mim mesma, me entender, me conhecer, e me melhorar e me aprimorar, e não tem como eu não falar sobre isso aqui, porque isso mudou a minha vida e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre sobre a minha história e o quanto o autoconhecimento melhorou na minha autoestima e melhorou em todos os resultados da minha vida. Bom, zero script, vou falar aqui o que eu sinto de coração, porque é sobre isso. Bom, primeiro quero mostrar que aqui é a minha casa, meu cantinho. Os primeiros vídeos eu comecei gravando na casa, no espaço, na verdade, de uma amiga minha, que é muito lindo. E eu falei, eu já quero começar com os vídeos naquele formato super legal, mas não é a minha verdade. A minha verdade é isso, a minha simplicidade é a minha casa, coisinha, reboco caindo, às vezes uma parede com risco de giz por causa das crianças, enfim. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, sobre a nossa verdade. Quem você é? Você se conhece? Olha, eu, no momento que estou gravando esse vídeo, eu tenho 34 anos e mais ou menos com uns 20, não vou lembrar ao certo qual foi a idade, mas uns 25, eu acho, por aí. Eu comecei a fazer terapia. Antes eu preciso ir um pouco mais lá atrás, acho que esse vídeo vai ficar grande, mas não tem problema. Aqui é o meu cantinho, é como se fosse o meu diário online, para mim depois ver, acessar e ver o quanto eu mudei. E quem quiser assistir e de repente se conectar, é sobre isso. Esse canal é muito mais uma diversão para mim do que um trabalho. Se vir a se tornar uma coisa maior, que legal, se não, tudo bem também. Bom, mas voltando. Antes de eu falar sobre essa questão da terapia, preciso falar de mim um pouco antes, para vocês me entenderem o contexto. Bom, eu era uma criança doentinha, eu já nasci ali com asma, problema de refluxo, enfim, já cresci com muitos problemas de saúde. E eu fiz terapia para trabalhar isso, mas parece que ainda dói um pouquinho aqui dentro quando eu mexo sobre esses assuntos. Mas vamos lá, vou tentar não chorar. Enfim, então assim, além da minha família ser muito simples, muito humilde, que nessa época, né, eu bebê, minha mãe não trabalhava, ou melhor, ela até trabalhava, sim, numa loja de imóveis, se não me engano, aqui da região, mas aí teve um período que ela teve que sair, né, porque me ganhou e tal, aí viu que eu era doente, tive que sair do trabalho pra cuidar de mim. E meu pai, ele é pintor de autos, né, nessa época era pintor, e aí ele pintava os carros aqui na garagem da nossa casa, até hoje eu moro no mesmo lugar. E o que acontecia? Eu tinha asma, tinha esses problemas respiratórios, já nasci com eles, tinha um negócio chamado refluxo, e é normal de criança ter refluxo, mas o meu era pior, sabe? Era uma coisa realmente séria. E o refluxo agravava mais ainda a minha asma, e a minha mãe não sabia, né, nesse primeiro momento quando eu nasci sobre esses problemas, mas ela foi percebendo que eu não era uma criança normal, e aí ela começou a ir nos médicos para entender, até que descobriu essas questões, né, esses problemas de saúde. E aí o fato do meu pai ter oficina agravava a minha respiração, por causa do cheiro da tinta, enfim. Então esse começo meu de vida já foi bem, vamos dizer, atribulado. Além das questões familiares mesmo, porque meu pai e minha mãe, eles tinham sempre atritos, brigavam bastante. Meu pai era um homem difícil, graças a Deus ele melhorou, mas verdade seja dita, ele era. E aí eles brigavam, então eu cresci num ambiente muito pesado, de muita briga, de muita hostilidade, seria a palavra? Não sei, enfim. Meu pai, eu não me lembro de eu criança ter visto meu pai batendo na minha mãe, mas teve situações dele pegar a roupa dela, rasgar com faca e tirar do corpo dela porque ele não queria que ela vestisse aquela roupa, pegar o fogão de casa, levantar e tacar no chão. Ele era muito furioso. Eu tô abrindo essas questões aqui porque no final vocês vão entender. Eu não sou de falar sobre esses assuntos, nem minhas amigas sabem. Mas por que eu tô falando aqui na internet?
Porque eu já assisti vários vídeos de outras pessoas onde elas falaram sobre as histórias delas e aquilo me confortava, sabe? Eu via, tipo, que ela conseguiu superar e aquilo me inspirava de alguma forma. Então hoje eu tô falando sobre a minha história porque pode ser que isso te conecte, né? Em algum momento da sua vida você tenha vivido situações assim complexas e você tá num momento difícil e talvez seja ali um gatilho de tipo falar, nossa, se ela passou por isso e ela conseguiu superar, eu também posso conseguir. Então por isso que eu estou abrindo a minha história aqui para todo mundo ver. Quero deixar claro que eu não estou julgando meu pai, nem minha mãe, nem ninguém aqui. Cada um dá o melhor que tem naquele momento. Naquele momento, eu não quero que ninguém, por favor, fique com raiva do meu pai. Eu amo meu pai, amo muito meu pai. E eu sei que naquele momento era o que ele tinha para dar, tá? Então, vamos lá, continuando. E então, foi esse ambiente que eu vivi, né? Que eu cresci. E isso foi se estendendo. Eu mais velha, assim com 5, 7, 10, 12, 15 anos. Minha relação com meu pai nunca foi muito boa nessa fase aí de infância e adolescência. Justamente por ele ter esse gênio aí, vamos dizer, difícil. E aí nessa parte de adolescência ele era um pai ciumento, mas eu não tinha então percebido que ele era ciumento. Ele só brigava comigo, me xingava, falava palavras feias, enfim. E dentro de todo esse contexto de ter nascido com doenças e ter crescido num ambiente familiar difícil, de brigas e tudo mais, eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu vivia com meu coração acelerado, parecendo que algo de ruim aconteceu o tempo todo. Já por causa dessas brigas que aconteciam aqui com meus pais. Então eu tinha muito medo de fazer as coisas e de repente ser um estupim para mais uma briga, sabe? Era bem tenso. E daí, com tudo isso acontecendo, a adolescência, né? A adolescência não é um ambiente confortável pra gente quando a gente tá crescendo, porque a gente tem muitos questionamentos internos. Na época da minha adolescência, eu era muito feia. E na época da escola, eu sofria muito bullying, né? Hoje é chamado de bullying. Então, eu tinha essas questões de gostar do menininho e falar, ele não vai gostar de mim, ele vai gostar da minha amiga que é mais bonita. Na escola, sofrer realmente essa coisa de, como eu era muito magrinha, meu apelido era Olivia Palito, tinha um outro que eu me esqueci. Como eu usava óculos, eu uso lente hoje. Mas na época eu usava óculos e já era um fundo de garrafa, já era grossinho, então meu apelido era Garrafinha, enfim. Então, assim, eu saía de casa, que era um ambiente complicado, ia pra escola, vamos dizer, tentar também, né? Não só aprender, mas respirar, mas na escola acontecia tudo isso. Enfim, muito tempo eu já tô falando, esse vídeo vai ficar enorme, mas eu vou compartilhar. Dentro desse cenário todo, eu fui me tornando uma adolescente, uma mulher com problemas de autoestima, com muita insegurança, com uma tendência a ser depressiva e por muitas vezes eu pensei em me matar, muitas. Uma vez eu seguia a religião católica, né? Eu cresci ali indo pra missa, fiz a catequese e tal, gostava de frequentar a igreja, mas eu sempre fui uma pessoa muito do 8 ou 80. Então eu sou muito aquela coisa, eu sigo a regra, respeito, ou eu não sou. E aí, como eu vi que tinha algumas questões ali dentro da igreja que eu não era, que não me conectavam tanto, vamos dizer assim, eu preferi ir me afastando e acabei saindo. E aí, eis que eu comecei a ser uma mulher, uma pessoa curiosa, na época uma adolescente curiosa, e eu li um livro chamado Violetas da Janela, que é um livro espírita, acho que kardecista que fala. E nesse livro falava da situação de quem se mata vai pro umbral, enfim. E eu fiquei, aquilo mexeu comigo, eu falei, nossa, por mais que ruim que esteja aqui, eu não posso me matar, porque se eu for pro umbral vai ser pior lá. Eu vou resistir. Enfim, chegou uma fase da minha vida, ali dos 20 e poucos anos, que meus pais começaram a brigar mais ainda, e eles estavam ali para se separar, e minha mãe começou a fazer terapia. Minha mãe fez terapia, e quando ela tava mais ou menos com um ano de terapia, e eu já aquela menina, assim, meio rebelde, mas não aquela rebelde que dava muito trabalho, mas todo mundo via que eu não tava bem.
A minha mãe me chamou para ir fazer terapia também, e aí a terapeuta dela aceitou me pegar, né? Porque geralmente um terapeuta não atende duas pessoas da mesma família. Mas a terapeuta dela aceitou, e foi ali onde eu comecei a despertar, posso dizer dessa forma. Que eu fui entendendo sobre esse processo de autoconhecimento, fui me conhecendo. Foi demorado, né? Nessa fase eu tava muito mal, tava ali com essa vontade louca, assim, de tirar minha própria vida. Eu tava muito infeliz, muito. Queria mais ficar em casa, deitada. Nessa época eu não tava, acho que eu não fazia faculdade ainda, não me recordo muito bem. Ou já tinha feito e terminado, enfim, não lembro exatamente essa linha cronológica, mas assim, eu não tava legal, sabe? Não tava legal. E a minha mãe encheu meu saco para ir fazer a terapia, eu comecei a fazer a terapia. Demorou eu ver resultados, porque a terapia, vamos dizer, demora. Eu até falava para minha terapeuta, por favor, me manda uma carta, me indica para um psiquiatra. O meu caso é de psiquiatra, eu não tô aguentando, a minha sensação é que eu ia explodir. E eu queria tomar algum remédio, eu queria alguma coisa que tirasse aquela dor de mim. Mas ela falou que tenha paciência, vamos. E aí foi melhorando ali com mais ou menos uns 7, 8 meses de terapia. Fui começando a sentir essa melhora. E eu fiquei 4 ou 5 anos fazendo terapia. E eu aí melhorei demais. E hoje eu sou quem eu sou de verdade. Porque eu digo que naquela época eu era uma Vanessa que eu não tava vivendo eu na minha essência. Porque eu tinha medos, eu tinha muitos bloqueios, sabe? Muito peso sobre mim que fazia com que eu me escondesse e eu deixasse de ser eu. Eu já era comunicativa, sim, mas eu tinha medo de falar. Eu era tida como metida aqui no meu bairro, na minha rua, porque eu era tão tímida que eu vivia olhando para baixo. E além do fato de eu ser cega, porque né, não enxergava bem, mesmo de óculos, eu não enxergo direito de óculos. E o meu problema na vista, ele é sério, se chama ceratocone. E quando eu descobri esse ceratocone, o médico falou que eu poderia ficar cega, e esse era um dos meus maiores medos. Então eu fiquei até meio que em estado de choque, não soube o que falar. Minha mãe ficou extremamente preocupada. Então assim, tudo isso foi fazendo com que eu tivesse menos desejo de viver. Mas foi na terapia, graças a Deus, obrigada Senhor, que eu fui trabalhando isso dentro de mim. E cada dia fui ficando melhor, e hoje eu sou essa Vanessa que vocês, quem já me acompanha, né, no Instagram, me conhece, vê, imagina, fala, nossa, você tímida, ou nossa, você assim, com essa tendência a ser depressiva, sim, tudo sim. Eu passei por essas questões, tentei resumir aqui pra vocês. Até hoje eu posso dizer que eu sou sim um pouco tímida, eu sou muito reservada, eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos, eu sou super na minha, mesmo eu sendo muito comunicativa, expansiva, e eu gosto de ser como eu sou, sabe? Hoje eu respeito o meu eu. Hoje eu não quero mais me encaixar em grupinhos que eu sentia tanta falta que eu não me encaixava. Eu ficava pensando, meu Deus, mas eu tenho amigas, mas é como se eu não tivesse, eu não me conecto ali totalmente com essas pessoas. O que tem de errado comigo? Eu sempre ficava tentando entender o que tem de errado comigo, o que tem de errado comigo. E na terapia eu entendi que não tem nada de errado comigo, eu sou assim. E às vezes a gente se conecta com pessoas e às vezes não, e tudo bem, e as pessoas são diferentes, e às vezes a gente é muito amiga de uma pessoa, mas ela é diferente da gente, então a gente não vai se conectar 100%, e tem outras pessoas que a gente ainda às vezes não conhece, mas mais pra frente a gente vai conhecer, e a gente vai ver e falar, nossa, essa pessoa parece comigo, e é isso que hoje tá acontecendo comigo. Eu ainda me conecto, vamos dizer, razoavelmente com algumas pessoas, eu tenho algumas questões, um jeitão, vamos dizer assim, diferente de ver o mundo, que nem quando me perguntam se eu tenho religião, eu explico, não tenho religião porque eu acredito em Deus. Eu sou uma pessoa que hoje tenho, vamos dizer, a minha religião, o meu budinho aqui, é me sentir bem, me sentir em paz. E aí aqui no YouTube eu pesquiso muito sobre autoconhecimento, sobre o poder da mente, enfim. E tudo isso eu vou querer trazer um pouquinho aqui pra vocês, porque faz muito bem pra mim. E possa ser que faça muito bem pra você também. Então o vídeo de hoje foi eu contando essa minha história para vocês entenderem um pouquinho o contexto dos próximos vídeos que vão vir. Onde eu vou falar muito sobre o poder de se conhecer,
e eu me conheci através da terapia. Se você tiver essa oportunidade de fazer terapia, eu te encorajo a fazer, mas se você não tiver condições, que seja começando... O povo agora deu de gritar aqui, mas eu não vou parar o vídeo não. Se você não tiver condições de investir na terapia, mas que seja começando a ver vídeos aqui no YouTube mesmo sobre essa questão de autoconhecimento, com certeza vai te ajudar. E é isso, hoje eu só quis compartilhar um pouquinho da minha história para contextualizar tudo. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre autoconhecimento e o quanto isso me levou a ter a autoestima que hoje eu tenho mais elevada e que eu tenho muito prazer de falar sobre isso aqui, porque não tem como falar de moda, falar de beleza estética externa sem falar do poder do nosso interno. Tá bom? Ficou enorme esse vídeo, eu não vou editar, eu vou colocar desse jeito e quem gostar, gostou, quem não gostar, tudo bem. É mais sobre guardar pra mim mesma depois de assistir o meu processo de evolução, tanto aqui no YouTube quanto espiritual, mental mesmo. Tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.